Deu tempo a menos. Ai, esticar aí a coluna de vocês? Deu? Deu tempo dar uma respirada? Beber aquela talagada de água? Tudo, e pá, volta. Tudo, pá. Parece aquele cantor lá do Tchan. É a nova, hein, professora? Ave Maria, eu acho que uma altura dessa ninguém sabe mais o que é o Tchan. Na verdade, ninguém soube o que era esse danado desse Tchan, né? Então, vamos lá para frente. Vamos seguindo aqui, meus amores, falando sobre organização. Lá vem o Fernando, ele abre o bloquinho de notas, eu adoro que ele está participando. O Tchan é o do... Peraí, tá uma pausa dramática. O Tchan é do quê? Filme Transilvânia? Quero saber. Quero saber de tudo. Beber uma aguinha, o Jack, né? O Fernando está aqui escrevendo uma coisa cabeluda no chat. Ah, entendi. Ele está dizendo que o Tchan é do filme Transilvânia. E é o Tchan do romance entre o Drácula e uma mortal que gera uma filha. Ou seja, ele se apaixona. O Drácula se apaixona. Que romântico. Até eles têm um resto de coração. Aí eles chamam a filha de Tchan. Amei. Então agora a gente sabe, graças ao nosso diretor de imagens, o Fernando, o que é o Tchan, né? Ele chama de Tchan, o sentimento de paixão. É verdade, eu me lembro do Hotel Transilvânia. Agora eu me lembrei. Sim. É do filme Hotel Transilvânia. Lembrei agora até das cenas, porque a gente já assistiu 200 vezes, né? Muito bem, então agora que todo mundo aqui já sabe o que é o Tchan, inclusive o Fernando, a gente vai seguindo, vendo que Tchan é esse que tem na taxonomia e também nas bactérias. Então vamos fazer algumas questões para a gente aquecer os motores e passar adiante. Combinado? Ui, cadê o negócio, menino? Combinado. Vamos lá para a primeira questão. Tchan, eu tinha apagado, gente, esse gabarito. Então vamos lá só comentar, tá certo? Tem nem graça isso aqui. Olha só, um grupo formado por diferentes ordens com características semelhantes é chamado de quê? Aí tem, ó, reino, filo, classe, ordem, ou classe, família e gênero. Um grupo formado por diferentes ordens com características semelhantes. Quem é que engloba as ordens desses aí? Bota aí 2 minutinhos, Fernando, para a gente responder. Valendo!
E então, tá aí um grupo formado por diferentes ordens. Qual é o grupo que engloba as ordens? Aí tu vai lá pro reficofage, rapaz, ó. Reino, cadê minha caneta? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Quem tá o reino? Vamos lembrar daquela figura que a gente viu na outra imagem. Vou fazer aqui, ó. O reino, ele é cheio disso aqui, ó, né? O filo, a classe. Estão entendendo? Então, quem está dentro das ordens, o grupo de ordens está dentro das classes, tá bom? É a classe, letra C. Porque as ordens estão dentro das classes, as famílias estão dentro das ordens, os gêneros dentro das famílias e as espécies distribuídas em gêneros. Estão entendendo? O filo é composto por diferentes classes e um reino é composto de vários filos. Então, a gente está... Exatamente, Jack. Um vai abrangendo o outro. Um reino abrange diversos filos, que abrange diversas classes, que abrange diversas ordens. Então, um grupo formado por diferentes ordens vai ser a classe, tá certo? Ok, meus beberes? Então, letra C, o gabarito. Letra C, o gabarito. Tá certo? Bora mais um. Foi ligeiro, foi não? Tem que ser rápido aqui o negócio, Fernando. 2 minutos na tela, que é ligeiro, valendo. Alô, meu Brasil, quem anda nova respondendo pra gente, letra D, Lagoinha, letra D, Jack, Dus, Felipe, Antônio, todo mundo disse letra D. Bora conferir. Atualmente, costumamos classificar os seres vivos em 7 categorias taxonômicas principais. Marque a alternativa que indica corretamente essas categorias na ordem da categoria de maior abrangência, quem tem todo o resto é o reino, sempre, né? Para mais restrita. Mais restrita é a espécie. Se tu prestasse atenção, tu ia, a partir dessa informação, você ia tirar primeiro a letra E.
Porque sempre quem está mais abrangente é o reino e quem tem mais restrições, né, a mais restrita é a espécie. Então, você ficaria entre todos eles. Aí vai relembrar do reficofagem. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, gabarito, letra D de John. Nós acertamos, que coisa boa. Olha aqui, ó. Letra D. D de Dom Inocêncio. Letra D de Dulce. Muito bem, Dulce, Dulce como mel. Não é? Então vamos mais uma. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz. Marca texto. Partiu. Mais uma. Letra D apareceu aí pra gente. Terceira questão. Nós vamos fazer 4 para a gente dar seguimento, tá certo? Valendo 2 minutinhos. É super rápido. Arrocha. Altas respostas aqui já. Chegou a resposta de Lagoinha de Queimada Nova. Todo mundo vai dizer, então. Dulce, cadê tu, minha irmã? Adriana Maria, cadê você? Bora lá. Um entomólogo. Vocês sabem o que é um entomólogo? Entomólogo é o profissional que estuda os insetos. Tá bom? Olha, tá bem escrito na questão. Perdi 15 segundos falando isso. 5. Oh, meu Deus. Bora. Um entomólogo estudando a fauna de insetos da Mata Atlântica encontrou uma espécie cujos caracteres não se encaixavam naqueles característicos dos gêneros da sua família. Isso vai levar o cientista a criar o quê? Uma nova família com um novo gênero. B. Somente uma nova espécie. C. Um novo gênero com uma nova espécie. D. Uma subespécie. Ou é uma nova ordem com uma nova família. Todo mundo está dizendo que é C. Um novo gênero com uma nova espécie. Claro, é isso. Se ele não está achando um gênero. Se ele não acha, ó, é família, gênero e espécie, tá? Se ele tá ok na família, mas ele não achou nenhum gênero, como é que ele vai fazer uma espécie nova se não se encaixa em nenhum gênero dos que já tem? Então, ele tem que fazer um novo gênero para adicionar a nova espécie.
Combinado? Letra C. Corretíssimo vocês, meus amores. Está faltando Oeiras responder, Canavieira responder e Eliseu Martins responder. Vamos participar, viu, galera? Então, vocês estão corretíssimos. Terceira questão, letra C. Ele tem que criar um novo gênero com uma nova espécie. E a quarta questão, né? A ordem carnívora inclui, né? A ordem carnívora inclui espécies tais como cães e ursos. Para pertencer à mesma ordem, essas espécies também devem pertencer a quem? À mesma família? Ao mesmo gênero? À mesma espécie ou à mesma classe? Tudo aqui o Reficofage resolvia. Filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Pois muito bem. A ordem carnívora tem espécies como cães e ursos. Para pertencer à mesma ordem, elas têm que pertencer a quem? À mesma classe, ao mesmo filo e ao mesmo reino. Qual é a resposta correta? Qual é a resposta correta aqui? Letra. O Felipe disse assim, professor, a mesma classe, que vem antes de ordem. Então, tá todo mundo na mesma classe, só diferenciou na ordem, né? A mesma classe, não ao mesmo gênero. Porque o gênero queimada nova, ó, o gênero tá aqui, ó, né? Então, ele tem que observar quem vem antes. Para ordem, para eu chegar na ordem, né? Para eu ser da mesma ordem, eu tenho que ser tudo isso aqui da mesma coisa, ó, do mesmo reino, do mesmo filho, da mesma classe, tá? Eu posso ter isso aqui, gênero não. Gênero vem depois, nessa observação. Então, a galera tá correta quando diz a mesma classe, tá certo? Mesma classe. Perfeito, vocês foram muito bem, viu? Todos vocês. Poucos erros, muita observação. Estou gostando de ver essa minha turma do terceiro, hein? Tá todo mundo antenado e antenada nessas nossas respostas, nas nossas questões. Então, vamos adiante, que a gente ainda tem bastante coisa para a gente ver. E aí, a gente vai, né, voltando. Vocês lembram dessa classificação? Onde é que parece, onde é que não parece? Onde é que aproxima, onde é que não aproxima? Lembrando aqui que a maior abrangência é do reino, depois do filo, depois classe, depois ordem, família, gênero, espécie. E isso aqui é a base das classificações, né? Chegar na espécie, entender quem é quem. Então, passando adiante, a gente vem aqui só para revisar, né? A pantera, a onça pintada, Pantera Léo. A onça é a Pantera onca, né? A onça pintada. O gênero, Pantera, onca, o epíteto específico, e a espécie, Pantera onca, né? Gênero é um conjunto de espécies semelhantes, e o epíteto específico é o termo que designa a espécie, mas só funciona para ser espécie junto com o gênero. Então, a espécie é Pantera onca. Apenas os dois nomes juntos configuram a espécie. Lembre-se sempre que a nomenclatura é binomial. E agora, as espécies são estáticas ou podem se modificar ao longo do tempo? Hein? A gente já estudou isso, né? Elas podem se modificar ao longo do tempo a partir dos processos conhecidos como evolução. E a evolução ela pode acontecer de diversas maneiras, né? Então, a gente vai falar também depois sobre sistemática. A sistemática é a área da biologia que se preocupa principalmente em compreender a filogenia, ou seja, a história evolutiva das espécies de seres vivos. A gente tem, por exemplo, como situações que levam à evolução, processos de anagênese e cladogênese, mas a gente vai estudar em um outro momento. E aí, a gente vem com mais questões, tá certo? Eu vou passar essas questões, eu vou botar elas na nossa aula, e vou passar na nossa aula de quarta-feira que vem, e aí a gente vai falar agora sobre o reino Monera, tá? Nesses últimos minutinhos,
Tá certo? Então, a gente já viu, já revisou com algumas questões. Tem outras, mas eu vou deixar elas para a quarta, senão não dá tempo a gente encerrar com o reino Monera, tá certo? Quem é o reino Monera? Olha só isso aqui, é uma visão de um microscópio. Esse GIF aqui, essa animação, ó, mostra diversos serizinhos aqui se movimentando, vocês estão vendo? E eles são assim, ó, o corpinho deles, né? É interessante. E tudo isso aí são bactérias. Deixa eu ver que se eu der um zoom, continua mexendo. Não mexe não, ele para. Ó, o GIF, que triste. Mas tudo isso aqui representado são bactérias, tá? As bactérias são alguns dos representantes do reino Monera, tá? É um dos primeiros reinos que a gente estuda quando a gente vai organizar os seres vivos, ok? Então, vamos lá observar quais são as características. O reino Monera é o primeiro reino que a gente vai estudar, tá certo? Algumas das características. Possui seres unicelulares. É o único? Não é o único que tem seres unicelulares. Tem seres unicelulares, os fungos têm alguns unicelulares, os protozoários têm alguns seres unicelulares, tá bom? Mas no reino Monera, todos são unicelulares, né? E o que é interessante também, eles possuem, todo o organismo deles é uma única célula, né? Nem preciso mais repetir isso, porque disso aqui vocês já sabem o que é um ser unicelular. E é para vocês saberem também o que é um procarionte. O que é um procarionte? Todos os moneras são procariontes. Nisso aqui, eles diferem-se de todos os outros reinos, tá? Todos os seres desse reino são procariontes. E o reino Monera é o único reino procarionte da Terra. O que é um reino de seres procariontes? O que é uma célula procarionte? É uma célula que não possui, exatamente, não possui membrana nuclear. Membrana, vou abreviar, nuclear ou acarioteca. Ok, gente? Isso é um ser procarionte. Não tem um núcleo definido. Então, o conteúdo que estaria num núcleo de um eucarionte está misturado com o citoplasma em uma célula procarionte. Tá bom? As bactérias, né, que são as características do reino Monera, tá? Elas podem ser anaeróbios e aeróbios. O que é um ser anaeróbio? Então, os moneras têm exemplos de seres que toleram o oxigênio, que são os aeróbios, e os anaeróbios não toleram o oxigênio. O oxigênio para os anaeróbios é extremamente tóxico. Eles morrem na presença de oxigênio. Eita, professor, e onde é que a gente encontra esses seres anaeróbios? Em vários lugares. Vários deles, inclusive, são fermentadores, né? Então, eles possuem seres ainda heterótrofos, que não produzem seu próprio alimento, e autótrofos, seres que produzem seu próprio alimento, por alguns processos, né? Vou já explicar para vocês. E aí, as bactérias, os representantes do reino Monera, têm parede celular composta por peptidoglicanos. E isso vai diferenciar as bactérias em dois grandes grupos. As gram-positivas e as gram-negativas.
negativas. Quando a gente vai estudar as bactérias, né? Elas têm esses dois grandes grupos porque existe um tipo de coloração. A gente cultiva as bactérias, ou então a gente pega a amostra de bactérias, leva para o laboratório para a gente visualizar melhor as células dela, a gente faz uma coloração, a gente bota aquela amostra em alguns corantes. Quando a gente faz essa coloração, o resultado é que algumas bactérias vão se apresentar roxinhas, são as gram-positivas. Isso quer dizer que a parede celular delas tem uma quantidade muito grande de peptidoglicanos. E as bactérias gram-negativas, elas vão se apresentar vermelhinhas. Isso quer dizer que a parede celular delas tem uma quantidade pequena de peptidoglicanos, tá certo? É só um detalhezinho para a gente imaginar como esses estudos podem ser mais aprofundados, né? Quais animais fazem parte desse reino Monera? Nenhum, Jack. Não existe animal no reino Monera. Ah, sim, agora você corrigiu. Quais seres vivos fazem parte? As bactérias, as árqueas e algumas cianobactérias. Olha só, árqueas, bactérias e cianobactérias, que são as que a gente conhece antigamente, né? Conhecia antigamente como algas azuis, que são, inclusive, fotossintetizantes, tá bom? Então, é o reino das bactérias, das árqueas, que são tipos de bactérias de Monera, e das cianobactérias. Combinado? Ok? Não tem animal aí, não tem vegetal aí, não tem fungo aí. Aí é um reino só de bactérias. Elas têm características tão diferentes que elas precisam ser classificadas num reino só delas. Quais as principais características diferentonas das bactérias? Primeiro, procariontes, né? Podem ser são unicelulares, obrigatoriamente. Procariontes, obrigatoriamente. Todas elas. Então, toda essa galera está no reino Monera. Árqueas, bactérias e cianobactérias. Bora conhecer um pouquinho melhor elas? Olha só. Uma célula mostrando a morfologia geral, tá, de uma bactéria. Olha como é interessante a gente observar. Isso aqui é uma célula bacteriana, tá certo? Essa célula bacteriana, ela apresenta, vocês estão vendo, um flagelo, né? Que são estruturas que vão auxiliá-la na locomoção. Então, o flagelo, as fímbrias, né, que também podem ser chamadas de cílios, isso aqui ajuda na locomoção da bactéria. E tem um jeito muito interessante de como elas circulam, como elas movimentam esse flagelo para a locomoção. Estruturas de locomoção da célula bacteriana. Aí a gente vem com uma parede celular. Nessa parede vai ter o peptidoglicano. Essa parede, como ela é um ser unicelular, gente, ela dá uma proteção a mais para essa célula. Tem membrana plasmática, né? A parede aqui, ó, e a membrana mais dentro. Estão vendo? A parede celular, a membrana, e aqui a gente tem, né, o citoplasma bacteriano. Dentro desse citoplasma, eu tenho misturado nele o DNA da bactéria, porque lembrem-se que são procariontes. Então, essas bactérias não vão ter o DNA separado por uma membrana só para ele ficar quietinho no canto dele, não. Ele está no citoplasma, misturado. E aí tem uma estrutura massa, que é o plasmídio, que é o que a gente chama de DNA extra. É um pedacinho menor, bem pequenininho de DNA, que não tem nada a ver com o DNA principal, o cromossomo único da bactéria, né? Esse plasmídio traz informações importantes, pode ter até a resistência, por exemplo, a algum antibiótico, tá? E aí, galera, a gente ainda tem uma organela, a única organela, né, que vai ter são os ribossomos. Por quê? Porque sendo um ser vivo, ela precisa sintetizar proteínas. E aí ela precisa dos ribossomos. Então, vamos ver aqui mais de perto. Já grifei aqui alguns exemplos. Ó. Tem os cílios na sua superfície
ou as fímbrias, que são estruturas que vão auxiliar na locomoção e na reprodução sexuada delas, que são de 3 tipos, eu vou já mostrar. Temos uma parede celular bem espessa, algumas com mais peptidoglucano e outras com menos. Abaixo da parede vem a membrana e depois o citoplasma. Dentro do citoplasma está tudo misturado, porque é um procarionte, lembram? É um ser procarionte. Então, eu vou ter o DNA principal, esse roxão maior aqui. Eu vou ter logo à minha direita aqui dentro da célula, né? Perto desse símbolo de diferente, os plasmídios, que são DNA pequenininho, bem pequeno. Esse plasmídio, inclusive, é o que ela usa para fazer reprodução assexuada, tá? E aí, esse plasmídio traz características para essa bactéria. É DNA, mas é diferente do DNA principal, porque ele é menor. E tem os ribossomos, que vão fazer a síntese proteica, tá? Ok? Lembrando que esse material é sim uma dupla fita. Olha só aqui a imagem, né, mostrando. Algumas bactérias, elas podem ter ainda uma coisa chamada de cápsula. A cápsula, que é uma estrutura que vem antes da parede celular, tá? Então, tem bactérias que têm cápsulas e outras não. Então, a gente tem aí as fímbrias, a camada externa, né, que é a parede celular, né? Tem uma camada mais externa e a camada de peptidoglicano, compondo a parede celular, uma membrana, o DNA, como a gente já tinha visto, né? 2 imagens para mostrar a estrutura bacteriana junto com esse flagelo que ele funciona locomovendo essa bactéria em movimentos espiralados. Ele tem toda uma estrutura aqui. Eu não sei se na casa de vocês tem algum eletrodoméstico que tem um fio que permite que você dê um giro nele sem ele enrolar. Então, a base desse fio é móvel. Então, tem alguns secadores de cabelo, chapinhas, né? Que já tem essa tecnologia desse fio. E é parecidíssimo com a forma com que a bactéria gira o flagelo para se locomover. Tá? Vamos passar adiante aqui que eu quero já falar mais. Antes de começar aí a classificação das bactérias, o Jack perguntou assim, professora, essas bactérias podem ajudar no organismo humano? Pois existem bactérias ruins, porém existem bactérias boas, né? Então, para falar a verdade, nenhuma bactéria é ruim. Na verdade, ruim é o nosso contato com algumas. Né, Jack? Todas elas precisam existir e, de fato, algumas podem arruinar a nossa vida. Porém, pode cortar para mim, Fernando. Quando a gente nasce, né, a gente vem de um ambiente que não tem bactéria alguma. A placenta, o líquido amniótico, é tudo estéril. Não tem nenhum tipo de colonização microbiana. O que é essa colonização? É que, a partir do momento que a gente nasce, a gente entra em contato com todos os micro-organismos do ar. A gente respirou a primeira vez, bem ali já começou a entrar as bactérias que estão no ar, os fungos, todas elas no nosso corpo. Então, algumas regiões do nosso corpo, várias, têm a presença de bactérias que convivem com a gente harmonicamente. E convivem de forma harmônica e auxiliam a gente a se proteger. Ou seja, elas atuam como parte do nosso sistema imunológico, ó. Tá ligado? Então, quando a gente nasce, a gente começa a colonização da pele, as bactérias vão começar a chegar na nossa pele, vão começar a chegar nas nossas vias aéreas, então vai ter a colonização das narinas, dos ouvidos, né? Da boca, quando a gente mama, que bota a boquinha no seio da mãe, ali a gente já tem contato com as bactérias da pele da mãe, com o toque. Uma criança que nasce de parto natural, parto normal, tem uma colonização no organismo, no seu corpo, diferente de uma criança que nasce de parto cesárea. No parto natural, essa criança vai ter contato com alguma microbiota, a gente chama de microbiota, esses micro-organismos que moram no nosso corpo, né?
tem contato com a microbiota da região vaginal, coisa que a criança que nasce pelo corte feito na barriga não tem. Mas isso não quer dizer que vai ser um problema grave. Não, é diferente. Combinado? É diferente. Tem crianças que precisam nascer de parto cesárea, isso não vai matar a criança não, mas vai dar diferenças nessa forma como há a colonização bacteriana. Então, gente, elas passam a ocupar nosso corpo. E quando a gente vai se alimentando, elas vão começar a fazer parte do nosso sistema digestivo. A gente tem tanta bactéria no nosso corpo, eu vou dar uma informação massa para vocês irem para o almoço lembrando de mim. Adivinha do que a gente vai falar agora? Estava demorando a gente, na nossa aula, começar a falar de cocô. Como sempre, né? Então, a gente fala que 1/3 das fezes do nosso corpo é composta de bactérias. Se você pegar o seu cocô e dividir ele em 3 pedaços. Um dos pedaços, o peso é só de bactérias, é equivalente ao peso de bactérias. A Joyce está fazendo uma cara maravilhosa aqui para mim, assim, ó. Que situação, professora. Eu mesma que não vou pegar cocô e dividir cocô aqui. Não precisa. Mas é só para a gente ter, né, essa noção de como e quanto a gente tem bactéria no nosso organismo. No intestino, então, nem se fala. É onde tem a maior colonização de bactérias. E as bactérias que moram no intestino dos seres vivos são as que a gente chama de coliformes fecais. Por quê? Toda essa galera mora no intestino, então toda essa galera vai compor 1/3 do seu cocôzinho. Tá certo, meus lindinhos cocôzildos? Professora, a senhora é cheia de história. Ora, eu não, tu que é cheia de bactéria. E eu também, disso nós somos, todos nós. Todos nós somos cheios de bactérias, meus amores. E de fungos também, mas a maior parte é de bactérias. Então, a gente tem essa relação muito próxima com as bactérias, sabia? Muito próxima. Funcionam como parte do nosso sistema imunológico. Sabia que se entrar no nosso corpo uma bactéria patógena, ou seja, que provoca doença, ela chega no nosso corpo, ela vai encontrar a maior galera de altas bactérias diferentes, cara. Tu acha mesmo que elas vão chegar, elas vão olhar assim para a bactéria invasora, sim, meu irmão, o que é que tu quer aqui? Tu não tá vendo que aqui já tá cheio de bactéria? Não, nós vamos te detonar. Aí elas começam a competir, confusão. E muitas das vezes, só essa competição protege a gente de ter adoecido por uma doença bacteriana. Porque elas fazem parte do nosso sistema imunológico nesse sentido. Elas atuam em defesa do nosso corpo. Porque elas precisam também do nosso corpo, ora mais quentinho, tem o pH legal para elas, tem recursos, tem alimento, tem tudo. Então, me proteja se você quiser morar aí. Senão eu vou tomar um antibiótico e eu mato vocês tudinho. Só que nesse negócio de tomar antibiótico, a gente mata as bactérias que fazem mal para o nosso corpo, mas a gente acaba detonando algumas espécies que são positivas. Por isso que quem toma antibiótico de vez em quando dá uma diarreia, né? Dá um efeito nesse sentido, porque você desequilibra a microbiota. Então, isso é ecologia pura, isso é ecologia misturada com imunologia. Compreensão da presença das bactérias no nosso organismo. Tá certo? O ser humano jamais existiria sem as bactérias, né? E se entrar uma intrusa, as bactérias que residem no nosso corpo vão lá e falar assim, aqui não, minha amiga, aqui nós vamos te detonar, vem pra cá. Tu pensa que aqui tem comida sobrando para todo mundo, minha filha? Aqui é tudo contado. E você tá vindo aqui querendo tomar meu espaço, minha comida? Não, você vai morrer agora. E aí elas acabam destroçando. Elas fazem parte de uma barreira imunológica. Uma das primeiras linhas de defesa do corpo, antes mesmo de se pensar em criar um anticorpo para aquela bactéria, as próprias bactérias do nosso corpo já atuam descatitando as gaiatas que vão entrar para provocar doenças. Entenderam? Canavieira, está tudo ok por aí. Eliseu Martins, Lagoinha, meus amores, estão entendendo até agora essa conversa monstra que eu estou falando para vocês? Mas isso também faz parte do estudo das bactérias, do reino Monera, né? Uma das importâncias do reino Monera. Fora
que sem elas a gente não teria alguns produtos alimentícios, a gente não teria vacina, a gente não teria remédio, a gente não teria comida, porque elas também ajudam a fixar nitrogênio no solo, a gente não teria um monte de coisa. Já, descatitando já, que é você esculhambando com a coisa, é você arrasar com a cara dela, né? Descatitando. Meu Deus, que palavra linda do nosso dicionário de piauiês, né não? Vamos seguindo, meus amores. Tá gostosa essa aula, não tá? Tá sim, que a gente está falando de um monte de coisa interessante, né? Tirando a parte do cocô, ela está super gostosa. Tá bom? Tá gostando? O Jack tá gostando, eu também. Então, olha só, vem comigo aqui. A gente ainda tem a classificação dessas bactérias, tá bom? Como as árqueas, tá? Arqueobactérias, que são bactérias que são produtoras de gás metano. As eubactérias, que são conhecidas como micoplasmas, bactérias gram-positivas e gram-negativas, né? Sendo que os micoplasmas... Ixi, Maria, tá vermelho. Os micoplasmas, vamos botar outra corzinha aqui para ficar melhor, são seres que não têm parede celular, mas ainda assim são bactérias. É tipo uma exceção à regra, tá certo? E as bactérias gram-positivas, como eu havia falado, ó, que ficam roxinhas lá na coloração de gram, e as gram-negativas, que ficam vermelhinhas na coloração de gram. É massa. Ah, se eu tivesse um microscópio aqui para vocês. Atenção, meus amores, meus queridos chefes, coordenadores, governadora do nosso estado. Precisamos de um microscópio para nossa aula, para a gente poder, né? Para a gente poder fazer nossas aulas práticas. Seria lindo, né, gente? Mas a gente encontra muitas imagens e certamente na escola, né, de vocês, é possível que em algum momento vocês tenham contato com esse portal. Eu chamo o microscópio de um grande portal. Eu amo microscópio. E eu sei que o professor Assis já ensinou vocês a fazerem um microscópio caseiro. Microscópios, eles são portais para o mundo dos micro-organismos. Só com o advento do microscópio a gente ficou sabendo de tudo isso aí sobre as bactérias. Tá certo? Então, a gente vê aqui, ó, as eubactérias, que são as bactérias verdadeiras, né? Que a gente chama assim, as verdadeiramente... Ou seja, as que têm as características mais marcantes mesmo das bactérias, com exceção dos micoplasmas, que não tem parede celular, tá? E aí a gente tem as cianobactérias. Ciano é um tonzinho de azul, né? Ciano é a cor do céu, praticamente, azul anil, azul ciano, né? Então, são chamadas também de algas azuis, e elas são fotossintetizantes, portanto, autótrofas. Tá bom, gente? Ok? Ok, vamos adiante. Classificação das bactérias. Arqueobactérias são anaeróbias. Geralmente, meu povo, essas arqueobactérias, elas vão existir em lugares extremamente hostis. Elas detestam vida fácil. Elas vão viver em ambientes extremos, fontes termais, ou seja, águas muito quentes, ou locais com pH muito baixo, local com pH ácido demais, né? Ou locais com uma baixíssima temperatura. Então, elas adoram a vida difícil. Quanto pior o lugar para elas, quanto mais hostil para nós, melhor para elas, né? Elas não usam oxigênio. Para elas, o oxigênio é tóxico. Se elas tiverem contato com oxigênio, elas podem até morrer. E elas são produtoras de gás metano. Então,
Então, somando isso aqui, onde é que eu posso encontrar uma arqueobactéria? Eu acho que algumas arqueobactérias moram, por exemplo, no trato digestivo de alguns ruminantes, né? O gado bovino, que eles têm o pH baixo no estômago e o pum deles sai metano. Só pode ser obra de uma arqueobactéria, né? Falamos de cocô, agora vamos falar de puntes. Ai! Ó, esse pum vem com um pouquinho de gás, um pouquinho nada, vem com um monte de gás metano. Tanto que vaca, só pelo fato de comer e soltar seus punzinhos, aumenta a temperatura do mundo. Meu Deus! Ô, estrago grande para comer um bife, né? Ô, estrago grande. A Raquel tá livre disso, que nossa intérprete Raquel é vegetariana. Meus parabéns, Raquel. O vegetarianismo é um futuro interessante, né? É uma alternativa a esse consumo desenfreado de carne, ainda mais aqui no Nordeste, né? Aqui a gente traça uma carne danada. Também em todo canto. No sul do país, meu Deus. Vou ver ali o povo do Rio Grande do Sul. Gente do céu, eles comem muito churrasco, né? Só é verdade que pum pode matar dependendo dele, né, Joyce? Ela tá perguntando aqui, ó. Ela tá do meu lado e mandando no chat. É maravilhosa. Participando 2 vezes da aula. Pode matar, minha filha. Bote essa cara na reta de um gás metano que sai pelos orifícios vaquísticos, né? Ó, Felipe, professor, eu estava pensando justamente nisso. As arqueobactérias nas vacas. Por quê? Porque eu já tinha falado da história do ponte de metano das vacas, né? Então, olha só, é isso mesmo, Joyce, é desse jeito. Esse gás metano, ele é tóxico, ele é um dos gases de efeito estufa, ele vai ajudar a aumentar a temperatura do planeta, porque ele se junta com excesso de carbono. E aí, dana-se tudo, né? Então, bora melhorar nossa alimentação e evitar esse consumo tão grande, né, de carne vermelha, principalmente. Né? Não precisa comer todo dia, vai alterando. Já, professora, eu não consigo parar de comer carne, mas vai alterando, veja outras alternativas, né, que não são tão prejudiciais do que. Não é a carne vermelha. A carne vermelha também, né? Ela não é lá essas coisas saudáveis para se comer todo dia. Mas a questão da produção, a gente precisa entender, quando a gente fala até de sustentabilidade, né? Os mecanismos de produção de algumas coisas que a gente consome muito, né? Então, eu tenho as arqueobactérias, tá? A gente vem com os micoplasmas. Aqui já é o grupo das eubactérias. Micoplasmas, né? Não apresentam parede celular. Elas são uma exceção. Tá bom? São as menores células conhecidas. Elas são bem miudinhas. São heterotróficas, né? São encontradas em esgotos, no solo. São capazes de realizar parasitismo intracelular. Parece com quem? Parece coisa de vírus, né? E são conhecidos pela sigla PPLO. Pleuropneumonia-like organism. Olha aí, as micobactérias, ok? Entenderam quem são as micoplasmas, tá? Fazem parte do grupo das eubactérias, micoplasmas e as bactérias gram-positivas e gram-negativas. E a gente ainda tem as cianobactérias, que são conhecidas como cianofícias ou algas azuis. São autotróficas, apresentam clorofila, portanto, são o quê? Fotossintetizantes. Esses 3 termos aqui, ó, vamos deixar com um marca-textozinho azul, ó, para a gente lembrar da cor dela, porque nem toda clorofila é verde, né? Vocês lembram disso. Então, elas são cianos, são azuis, tá? Elas conseguem armazenar lipídios, proteínas e amido e são fixadoras de nitrogênio. Então, é muito comum encontrá-las em solos encharcados, na água também, tá certo? Cianobactérias. Eu já vi no microscópio umas delas, muito lindas. Professora, mas as arqueobactérias podem ajudar no desempenho, no não estou entendendo, de energia a biogás? Sim,
Jack? Essas arqueobactérias e esse gás metano, ele serve como um biocombustível. Então, por exemplo, nos aterros, tem o lixão, né, nas cidades, que é onde o pessoal joga lixo de qualquer jeito, e tem os aterros sanitários. Nos aterros, o solo recebe uma manta, que é para aquele lixo ser jogado ali em cima, e o chorume, aquela aguinha fedida, não entrar no solo e não poluir os lençóis freáticos e o solo. Esse lixo que está nesse lugar, ele vai gerar metano? Vai, por causa da decomposição de alguns produtos que também geram metano. Esse gás ele é canalizado e serve como um biocombustível, ele é utilizado, né? Professor, em que sentido a redução de consumo de carne vermelha pode ajudar na não emissão de gás? Jack, que pergunta massa. Primeiro, para eu produzir carne vermelha, eu tenho que ter pasto para o gado. Para eu ter pasto, eu tenho que derrubar a floresta nativa. Não tenho não, mas a maior parte dos criatórios é assim que faz. Derruba a mata nativa e planta o pasto. Então, você perde árvores, tem desmatamento. Então, isso aí já dá um problema com a emissão de gases? Não, mas reduz a capacidade de absorver esses excessos de gás carbônico, porque as plantas que absorvem, né, esse gás, né? Então, isso já é um problema. O segundo, o excesso de boi e de vaca, que são pesados, compacta o solo. É um outro impacto ambiental. O terceiro, a urina acidifica os corpos d'água, mata seres aquáticos, fica um pouco mais ácido, muda o pH, outro impacto. Outro impacto, o pum da vaca solta metano. Isso a gente é especialista em ponte de vaca aqui, e a gente já sabe que esse metano vai auxiliar no efeito estufa. Ele é um gás de efeito estufa, um gás que aquece, junto com o carbono, então, e junto com o desmatamento das árvores, olha o problema aí da emissão de gases de efeito estufa, né? Então, isso aumenta o problema. Tá certo, gente? Então, vamos seguindo aqui. A gente ainda tem a morfologia das bactérias, né? Elas podem se apresentar de diversos formatos. Eu tenho os cocos, que são redondinhos, os bastonetes ou bacilos, que são assim compridinhos. Aquela primeira lá da nossa aula são espirilos e espiroquetas, que são alongados. São assim o corpinho delas. Em formato de vírgula, o vibrião, a bactéria que provoca a cólera, é assim, né? O cólera. Então, os diplococos são quando dois coquinhos se juntam. Sarcinas, né? São conjuntos, né? Quando os coquinhos se juntam em um número de 8 e formam um cubo, né? Uma sarcina. Estreptococos alinhados, formando fileiras. São vários coquinhos, bactérias redondas, né? Estafilococos. Elas se juntam formando cachos. Diplobacilos. Bacilos reunidos de 2 a 2. Streptobacilos. Desculpa, eu fiz diplobacilos, eu fiz foi com cocos. Diplobacilos é assim. E streptobacilos são cadeias de bacilos. Gente, esses todos são os formatos principais, né? Coco, bacilo, espirilo e vibrião. E aí eles podem se agrupar, né? Tem forma e arranjo. A forma é o coco. O arranjo, diplococo, que eles se arranjam como dois coquinhos juntos. Forma, coco. Arranjo, streptococo, quando elas são uma fileira. Né? Isso aí é só o que tem na nossa pele. Quando, minha gente, a gente solta um pelinho da pele, né, que às vezes inflama, às vezes são as próprias bactériazinhas da pele que inflamaram ali. Geralmente, um estafilococo, um streptococo. Existe muito na nossa pele, na mucosa, né, do nosso ouvido. Na cera de ouvido, que parece um doce, uma história de doce de buriti, que vocês não querem limpar esse negócio. Mas também tem gente que enfia o cotonete, chega com o cochilo e faz, ai, ô negócio bom, não troco nem por um Fusca e uma Fanta laranja.
laranja bem geladinha, aquela coceira gostosa, quando puxa tá lá, meu Deus do céu, né, para enfiar o cotonete assim não, viu, gente? Por favor, a gente já sabe como limpar o nariz não, o ouvido. O nariz é aquele velho método de sempre que a gente faz lá dentro do banheiro, né? Tchan, chega, falta é furar o olho. Eita, mas é bom. Então, a gente vai falar sobre a reprodução das bactérias na nossa próxima aula, né? A gente correu um pouco. Para ser besta, Felipe. Oxe, tudo faz parte da natureza, meu amor. Só muda o gosto. Professora, tu já provou? Meu filho, eu já fui criança. Criança já fez de tudo nessa vida. Tá certo? Então, a gente continua a nossa aula sobre bactérias na quarta, só que na quarta a gente vai fechar bactérias e começar um outro reino, tá certo? É isso mesmo, o correto é limpar só essa área aqui, ó, que faz essa concha acústica aqui, ó. E a minha que é bem pequenininha, ó, fofo. Então, não é para estar futucando o ouvido, não, e tem gente que bota tudo dentro do ouvido, né? Tampa de caneta Bic é a primeira. Grampo. Falta é pegar prego na rua e passar. Ô, mania feia. Meu pai eterno. Parem com isso. Palito de fósforo, Raquel se entregando. Palito de fósforo. Parem de ficar futucando os ouvidos de vocês, tá certo? Espero que tenham gostado do reino das maravilhosas das bactérias, o reino Monera. Reino Monera. Tem filo, tem classe, tem ordem, tem família, tem gênero e tem espécies de bactérias? Tem sim. É um reino como qualquer outro. Mas no reino Monera, só as bactérias. Arqueobactérias, eubactérias e as cianobactérias. Combinado, meus amores? A gente se vê quarta-feira, ó. Bom fim de semana para vocês. Um beijão bem grandão, cheio de bactérias para vocês também. Até mais e tchau, tchau.